Bom, pessoal, a aula dessa semana ela vai ser uma aula de revisão. Eu vou fazer alguns exercícios do nosso livro. Você vai ver que cada exercício vai estar marcado a página que ele está lá. E você pode ir acompanhando no seu livro, de modo que a gente faça exercícios da maior parte do conteúdo do nosso bimestre em preparação à nossa prova bimestral. Vamos lá? O primeiro exercício diz o seguinte: em uma universidade, o professor de matemática leciona álgebra e geometria e precisa dividir a turma de alunos na menor quantidade de grupos possível, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma, 24 alunos assistem às aulas de álgebra e 16 alunos assistem às aulas de geometria. Quantos alunos terá cada grupo? Então vamos analisar aqui e fazer. Então eu preciso, o que eu sei? Que eu tenho 20 lá de álgebra, eu tenho 24 alunos. E de geometria eu tenho 16. Eu tenho que dividir esses alunos de modo que cada grupo tenha a maior quantidade de alunos possível. Por quê? Porque o objetivo do professor é que ele tenha a menor quantidade de grupos. Então, quanto mais alunos por grupo, menor a quantidade de grupos. Então, eu vou dividir da seguinte forma. Vou fazer uma tabelinha para cada um. Então, aqui, esse G vai representar a quantidade de grupos e P a quantidade de pessoas. Vou começar fazendo aqui para álgebra. Eu poderia fazer um grupo e nesse grupo eu teria 24 pessoas, que é a menor quantidade de grupos. Se fosse um grupo, 24 pessoas. Se eu dividisse em dois grupos, cada grupo teria o quê? 24 por 12 por 2 dá 12. Então eu teria 12 pessoas nesse grupo. Se eu dividisse em 3, veja que 24 dividido por 3, isso aqui vai dar 8 pessoas por grupo. Se eu dividir em 4 grupos eu vou ter o quê? 6 pessoas em cada grupo. Vou tentar por 5, mas não consigo dividir em 5 grupos. Mas eu consigo dividir em 6 grupos de 4 pessoas. Eu posso dividir também. Veja que agora os números começaram a se repetir, é só me basear pelo que eu já fiz. Eu posso me dividir em 8 grupos de 3 pessoas. Eu posso dividir em 12 grupos de 2 pessoas. E a pior das hipóteses, eu dividiria em 24 grupos, cada grupo com uma única pessoa. Agora eu vou fazer a mesma ideia para a geometria. Vou dividir aqui a tabelinha em grupos e pessoas. De novo, eu posso dividir, eu quero a menor quantidade de grupos possível, então eu vou listar. Posso dividir em um grupo, nesse grupo teria 16 pessoas. Posso dividir em 2 grupos, e cada grupo teria o quê? 8 pessoas. Não posso dividir em 3, veja que 16 não é divisível por 3, mas posso dividir em 4. 4 grupos de 4 pessoas. Eu posso também fazer o quê? 8 grupos com 2 pessoas, e na pior das hipóteses eu teria que fazer 16 grupos com uma pessoa. Veja só o seguinte, eu vou olhar, só que assim, eu tenho que ter grupos com a mesma quantidade de pessoas. Então eu vou analisar, eu posso ter grupos com uma pessoa, eu posso ter grupos, que é igual nos dois. Posso ter grupo com 2 pessoas. Veja, aqui eu posso dividir em 3, mas esse eu não posso dividir em 3. Esse aqui eu divido em 4 pessoas. E aqui também 4 pessoas. 6 não posso lá, mas posso dividir em 8 pessoas.
Se eu for comparar o número de pessoas, não tem mais nenhum número que seja igual tanto para o 24 quanto para o 16. E qual seria a menor quantidade de grupos? Veja, é onde tem mais pessoas. Quanto mais pessoas por grupo, menor é a quantidade de pessoas. Que veja aqui, eu tenho 3 aqui e 2 aqui, totalizando 5. Aqui, se eu fosse dividir em 4 pessoas, só de álgebra já teria 6 grupos. E se eu for olhar para as outras quantidades, também vai ser muito maior que 5. Então, qual é a quantidade de alunos em cada grupo? Cada grupo terá 8 pessoas, alternativa D. Tá? Maior número de pessoas retorna um menor número de grupos. Próximo exercício. Uma escola recebeu 65 jogos educativos distintos. A diretora pretende fazer embalagens com mais de 4 desses jogos e distribuir entre as salas de aula. De quantas formas podem ser confeccionadas essas embalagens? Veja o seguinte. Eu tenho que dividir 65 jogos educativos de maneira igual nas embalagens. Então, o que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar os divisores de 65. Quais são os divisores de 65? Eu posso dividir por 1. E se eu dividir em 1, eu teria 65 numa única embalagem. Então, se eu pegar um jogo educativo por embalagem, eu teria 65 embalagens. Mas veja que eu não posso usar isso. Por quê? Porque eu tenho que ter mais de 4 jogos. Mas eu estou anotando para fazer a análise. Posso dividir com 2 jogos? Não, porque uma que eu não posso dividir por 65 por 2, outra que eu preciso que sejam mais que 4. Mas pensando lá, se eu fosse seguir só pensando nos divisores primeiro, se eu fosse dividir por 3, não daria, porque 6 mais 5 dá 11. Lembra lá do critério de divisibilidade, então eu não posso dividir por 3. Não posso dividir por 4, mas posso dividir por 5. Se eu dividir por 5, isso aqui vai dar quanto? 13. E eu vou testando os outros. Não posso dividir por 6, na verdade, não posso dividir por nenhum número par. Então, só vou prestar atenção nos ímpares. Por 7. Não, o tabuado do 7 tem 63 e 70. Não vai dar certo. Se eu tentar o 9, o 9 também tem 63 e depois vai para 72. Passou, não dá certo. Depois os 11. O 11 chega pertinho, mas dá 66. Não. O próximo que eu tenho que testar é o próprio 13, que vai dar quanto? 5. Depois, como veja os números já começaram a se repetir, então eu vou só anotar aqui. O próximo divisor é o quê? 65, 1. Então, veja, eu tenho que dividir esses jogos educativos com mais de 4 jogos em cada embalagem. A única maneira de fazer isso, com um jogo por embalagem não dá, não pode. Vou tirar isso aqui. Se eu montasse 65 jogos em uma única embalagem, eu não conseguiria distribuir entre as salas, porque ele fala que é mais de uma sala. Então eu também vou excluir essa possibilidade. Eu tenho 2 jeitos. Eu posso fazer 5 embalagens com 13 jogos. Ou posso fazer 13 embalagens com 5 jogos. São as únicas 2 maneiras que eu tenho para separar esses jogos educativos de maneira igual. Vamos para o próximo exercício. Uma fábrica produziu 7.872 tabletes de chocolate, que devem ser distribuídos igualmente em 36 caixas. Então fica fácil, já está distribuídos igualmente. Distribuir igualmente é dividir. Então eu vou pegar o quê?
7.892 e vou dividir por 36. Vou pegar lá o 78 por 36, dá 2 vezes, que vem o 72 aqui, sobrando 6. O que eu faço? Eu baixo o 9 dá 69. 2 vezes já dá 72, então apenas uma única vez, que dá 36, que vai sobrar o quê? 33, baixa esse 2, dá 332. Olhando para a tabela do 36, você vai perceber que isso aqui dá quanto? 9 vezes, mas só que 9 vezes 36 dá 324. E quando eu subtraio aqui, isso aqui vai dar 8, certo? Então, quantos tabletes de chocolate serão colocados em cada caixa? Quantos? Tá aqui, ó, 219. Vai sobrar chocolate? 219 tabletes. Vai sobrar chocolate? Sim. Quantos? 8 tabletes. Veja que a sobra está aqui no resto. Então a gente consegue colocar 219 em cada caixa e ainda vão sobrar 8. Número 4. Escreva os 8 primeiros múltiplos de 12, de 23 e de 45. Falando de múltiplos, vamos lembrar. Para escrever o conjunto dos múltiplos, eu ponho um M maiúsculo, coloco o número que eu estou analisando aqui dentro do parênteses, abro chave depois de igual e começo lá. Lembrando, o primeiro múltiplo de qualquer número é sempre o 0. Depois do 0, eu tenho o quê? O 12. É só seguir na tabuada sempre somando 12. 12 mais 12, 24. Depois do 24 mais 12, dá 36. 36 mais 12 dá 48. 48 mais 12 dá 60. 60 mais 12 dá 72. Veja quantos já foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 múltiplos. Está faltando 1. Mais 12, 84. Então aqui a gente tem os primeiros 8 múltiplos de 12. O próximo que eu vou fazer então são os múltiplos de 23. Os múltiplos de 23. A gente começa igual. Começa lá com o 0 e o 23, que são os mais fáceis. Somando 23, vai dar quanto? 46. 46 mais 23 dá 69. 69 mais 23, 92. 92 mais 23, 115. 115 mais 23, 138. E depois do 138, a gente vai ter mais um número, que é o 161. Certo? Então, esses são os 8 primeiros múltiplos de 23. Agora, eu vou escrever os múltiplos de 45. A mesma ideia, só que para o 45. Começa pelo 0 e pelo 45, que é vezes 1. Vezes 2 dá 90. Vezes 3 dá 135. Ó. 90 mais 45, 135. Mais 45 dá 180.
180 mais 45, 225. 225 mais 45 vai dar o quê? 270. Quantos já foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando só mais um. Soma mais 45, isso aqui vai dar lá 315. E esses são os 8 primeiros múltiplos de 12, de 23 e de 45. Próximo exercício. Daniele, gerente de um supermercado, contou 50 engradados de leite em seu estoque. Cada engradado estava completo como na figura. Então veja a figura. Eu tenho engradado aqui, ó, com 3 em cada coluna, 3 garrafas em cada coluna e 6 garrafas em cada linha. Usando as propriedades da multiplicação, calcule mentalmente quantas garrafas havia no estoque e escreva a expressão matemática que representa como você fez esse cálculo. Vamos analisar aqui. Então, ó, tem 50 engradados e cada engradado tem quantas garrafas? Poderia contar um por um. Ou eu posso multiplicar o 3 vezes o 6, que eu vou encontrar um número de garrafas em um engradado só. Só que eu tenho o quê? 50 engradados vezes 50. Essa conta que eu tenho que fazer. Veja, se eu fizer 3 vezes 6, dá 18. 18 vezes 50 já não é uma conta assim tão fácil de fazer de cabeça. Tem gente que consegue, dá para fazer. Mas veja, se eu multiplicar o 6 vezes 50 primeiro e depois o resultado eu multiplicar por 3, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. 6 vezes 50 dá quanto? 30. 6 vezes 5 dá 30. Com 0, 300. Só que veja, eu ainda tenho aquele 3 lá para multiplicar. Veja que eu fiz uma associação aqui, usei a propriedade associativa. Eu juntei os últimos dois números antes, multiplicando, e depois multiplicar pelo 3. E 3 vezes 300 é bem fácil. 3 vezes 3 dá 9. E a gente coloca aqueles dois zeros. Certo? Então, é assim que faz esse exercício. A gente fez, por mais que a gente tenha escrito qual conta a gente fez a conta de cabeça, assim como pedia aqui. Próximo exercício. André deseja fazer uma viagem de carro. Ele sairá de São Paulo com destino a Salvador, percorrendo uma distância de 2.000 km. O tanque do carro está cheio, tem uma capacidade para 50 litros de combustível e o consumo médio é de 10 km com 1 litro de combustível. Qual a distância que André vai percorrer considerando ida e volta? Então, letra A. Quando ele vai, ele anda 2.000. Como diz lá no sonhado, 2.000 quilômetros. Só que ele vai voltar. Ele vai andar outros 2.000 quilômetros. Totalizando, então, 4.000 quilômetros. Letra B. Quantos litros de combustível serão consumidos nessa viagem se considerarmos apenas os trechos de estrada? Como se ele não andasse mais nada. Ele só viaja, chegou, parou o carro e não vai andar mais. Depois ele usa o carro só para voltar. Então veja, ele percorre total de 4.000 quilômetros. E veja que o consumo do carro médio é de 10 quilômetros. Ele gasta 1 litro. Então, se eu dividir esses 4.000 quilômetros por 10, o que eu vou encontrar? A quantidade de litros que ele vai usar. Então, se eu pegar lá os 4.000 quilômetros e dividir por 10 quilômetros por litro, eu vou encontrar o quê? 4.000 divididos por 10, 400. É só tirar o zero lá do final. 400 o quê?
litros de combustível que ele vai usar para fazer essa viagem, né? Letra C. Quantos quilômetros ele percorrerá com um tanque de combustível na situação apresentada? Então veja, um tanque tem 50 litros e cada litro ele anda 10 quilômetros. Então se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou encontrar o quê? Que cada tanque de combustível ele consegue percorrer 500 quilômetros. Letra D. Quantas vezes, no mínimo, André terá que parar para abastecer? Então, veja só. Ele vai percorrer 4.000 quilômetros. E com cada tanque, ele consegue andar 500 quilômetros. Então, se eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar quantos tanques ele usa. Mas é claro, que ele tem que abastecer antes do tanque esvaziar. Então, essa quantidade aqui de tanques que ele precisa é a quantidade de vezes que ele precisa abastecer. Se eu dividir 4.000 por 500, o que eu posso fazer para ficar mais fácil essa conta? Como os dois números terminam com 0, 0, 0, eu tiro esse 0, 0 e tiro esse 0, 0. Isso aqui vai dar quanto? É a mesma coisa que dividir 40 por 5. Então, 4.000 por 500 é a mesma coisa que 40 por 5. Então, se você armar essa conta ou armar essa conta, você vai ver que isso aqui vai dar o que? 8 tanques. Então, quer dizer que, no mínimo, ele precisa abastecer 8 vezes se ele precisa de 8 tanques. Então, resposta final, 8 vezes ele precisa parar para abastecer. Certo? Vamos para o próximo exercício? Observe as seguintes potências. Qual das potências acima é maior? Então eu tenho aqui 2 elevado a sexta, eu tenho 3 elevado a sexta, eu tenho 4 elevado a terceira, 2 ao quadrado, 50 elevado a 1 e 1.000 elevado a 0. Para eu saber maior, eu preciso calcular cada uma delas. Veja só. Vou calcular quanto que dá 2 elevado a sexta. Quanto que é 2 elevado a sexta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá isso? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. 16 vezes 2? 32. 32 vezes 2? 64. Então, 2 elevado a sexta dá 64. Lembrando aqui, nesse caso, só para você lembrar dos nomes, quando eu tenho aqui 2 elevado a sexta igual a 64, né? O 2 a gente chama de base, o 6 a gente chama de expoente, e o 64 a gente chama de, que é a resposta, potência, certo? Então, 2 a sexta dá 64. Agora eu vou calcular 3 a sexta. Mesma ideia, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Veja o expoente, mostra quantas vezes eu tenho que multiplicar a minha base por ela mesma. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3 dá 729. Então, por enquanto, quem está ganhando é o 3 a sexta. Ó, veja que a base é maior e eu vou levar a 3. 4 elevado à terceira ou 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar o quê?
64. Não está ganhando, continua sendo 3 a sexta. Agora eu vou lá para 6 elevado ao quadrado, 6 elevado à segunda potência, que é o que? A mesma coisa que 6 vezes 6, pronto, que dá 36. Então ele com certeza não vai ser maior. O próximo que a gente tem é o 50 elevado a 1. O número elevado a 1 é ele mesmo, então isso aqui vai dar 50. E o último, ó, 1000 é grandão, hein? Só que repare, 1000 ele está elevado a 0. E qualquer número, vamos lembrar, qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1, não importa que número seja. Então, qual das potências acima é maior? 3 elevado à sexta potência. Qual das potências acima é a menor? A menor delas, ó, 64, 129, 64, 36 e 50. E temos 1. 1 é a menor de todas, a potência é menor, que é a resposta. Então, qual que tem a menor potência? 1000 elevado a 0. Você usou alguma propriedade para calcular o valor mais rapidamente? Nesse caso, a gente usou a propriedade que qualquer número elevado a 0 sempre dá 1, porque na verdade a gente nem poderia calcular se eu não soubesse essa propriedade. Certo? Então, maior potência 3 a sexta e a menor potência 1000 elevado a 0. Para a gente relembrar um pouco de decomposição de números, eu trouxe esse exercício aqui. Nas videoaulas anteriores, a gente já tinha feito alguns exemplos desse exercício, só que eu não tinha terminado. Eu vou terminar de fazer aqui. Sempre lembrando aqui, eu tenho que fazer a decomposição de cada um desses números e depois representar na forma de potência. Então, eu pego 308, lembrando, do lado direito desse traço eu vou usar por que número eu estou dividindo. Aqui eu só uso fatores primos. Então, eu tenho que pegar o primeiro primo, nesse caso eu posso dividir por 2. 308 divididos por 2 dá 154. Veja, ele ainda é um número par, então eu ainda posso dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2, que é um número primo. 154 divididos por 2 dá 77. Veja, ele não é um número par. Eu tenho que procurar um primo que eu possa dividir. Quais são os próximos primos? O 3, só que veja, 77, 7 mais 7 dá 14. Não dá para dividir por 3. Depois o próximo primo é o 5. Veja, não termina nem com 0, nem com 5. Depois do 5, o próximo primo é o 7. Lembrando, primo são aqueles números que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Se eu dividir 77 por 7, a resposta dá 11. Não dá para dividir por 7, 11 é um número primo, então eu só posso dividir por 11, que vai dar 1. Aqui desse lado direito, 2, 2, 7 e 1 são os fatores primos de 308. Então, 308 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 7 vezes 11. Aí depois a gente vai representar na forma de potência. Veja, quando tem números repetidos, eu só colocar a quantidade de vezes que ele se repete no expoente. Então, 2 aparece 2 vezes, então a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Então, 308 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Vou fazer para o 605. Veja, ele não é par, não posso dividir por 2. Se eu somar 6 com 5, dá 11. Não dá para dividir por
3, veja, mas ele termina com 5, então eu posso isso aqui dividir por 5. 605 divididos por 5 dá 121. Não dá para dividir por 5, vou procurando os próximos primos. Poderia tentar por 7, mas não vai ter. Depois eu tentaria por 11. E 11 vai dar certo. « 121 por 11 dá o próprio 11. Pode conferir lá. 121 por 11 divididos por 11. O resultado dá 11. E 11 é primo, eu tenho que dividir por ele mesmo, que dá 1. Então a gente termina a nossa decomposição e aqui do lado temos todos os fatores. Eu posso reescrever 605 como 5 vezes 11 vezes 11. Escrevendo agora na forma de potência, 605 ele pode ser escrito então como 5 vezes 11 ao quadrado, porque eu tenho dois fatores 11. Agora eu vou fazer o 616, a decomposição em fatores primos, ou a fatoração dele. Veja, é um número par, então eu posso dividir por 2. 616 por 2 dá 308. Veja, agora vai ficar mais fácil, porque a gente já fez a decomposição do 308 aqui na letra D. Então é só replicar o que eu já tinha feito. Se eu dividir por 2, dá 154. E se eu dividir por 2 de novo, dá 77. Daí eu posso dividir agora por 7, que dá 11. E por 11, que dá 1. Sempre quando chegar no 1, a gente para. Então, eu tenho que 616 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 11. Escrevendo na forma de potência, eu tenho que 616. Ele vai ser o quê? Vou pôr aqui para cima. 616 é igual a 2 ao cubo, porque eu tenho 3 números 2 aqui nos meus fatores, vezes 7 vezes 11. Certo? Então, a gente tem aqui a fatoração dos 3 números. Próximo exercício. Nesse próximo exercício, veja o seguinte. Leia o quadrinho apresentado. Qual é o número de telefone no sistema de numeração que usamos? Veja que ela está falando. Veja como está escrito aqui. Numeração romana. Então eu tenho que analisar cada um desses números para descobrir qual que é o número do telefone. Então veja só, o primeiro número que ela fala é XI. XI é 10, X é 10 e mais 1, 11. Então esse primeiro número é o número 11. E X, veja que é muito parecido, só que veja que o número menor está antes. Então ele está antes do 10. O que vem antes do 10? Temos o 9. Então, ó, tem isso que aparece duas vezes. Esse cara aqui também dá 9. Depois eu tenho o número V e I. Veja, V vale 5. Cada I vale 1. 5. Depois 1. Depois 1. 7. E por último, não, antes aqui eu tenho o L e I. L vale quanto? L vale 50. Com esse 2 aqui, então vale 52. O último número ele é mais compridinho. X, X, V, I. Quanto que dá isso? Cada X vale 10, com 5, 25, com os outros dois aqui, 27. Então,
27. Veja que eu anotei cada um dos números individualmente. Então, qual seria o número do telefone? Eu colocar todos esses números em ordem. Então, o telefone é qual? 1199 752 27. Certo? Então, esse seria o número do telefone. Aqui embaixo eu coloquei mais um exemplo de numeração. Um número um pouco maior, que a gente tinha vários números pequenos. Vamos lembrar. O que eu tenho aqui? Esse M, ele vale 1000. Então, para eu escrever em nossa numeração um número tão grande quanto esse, o que eu faço? Eu pego esse M, que vale 1000, e vou ver no valor. Depois eu tenho um C e um número maior que ele depois. Então, ele está subtraindo o C antes do D. O D vale 500, o C vale 100. 100 antes do 500, isso aqui vale 400. Depois, eu tenho o L, que vale o quê? 50 com 2x depois. 50, 60, 70. E com 3 do final, eu tenho 3. Então, eu vou analisando primeiro a unidade de milhar, depois eu analiso o que tem a ver com centena, e depois eu analiso o que tem a ver com dezena, e por último eu analiso a unidade. Somando todo esse valor, dá 1473. Então, esse é mais um exemplo fora do exercício do livro. Esse aqui eu coloquei para a gente poder analisar quanto que dava a numeração romana com números maiores. E para a gente finalizar, escreva número 1 de duas formas diferentes, como lemos os seguintes números decimais. Lembrando que a gente aprendeu duas formas. Uma da forma popular, que a gente lê assim, ó, como que a maioria das pessoas faz. 4, 75. Essa é uma maneira. Qual que é a outra maneira? O jeito mais formal de falar, que eu leio como? 4 o quê? Inteiros e setenta e cinco, que a gente analisa o número de casas decimais. Uma, duas casas decimais, centésimos, então são 4 inteiros, e 75 centésimos. Tá? Então eu vou fazendo e vou apagando para a gente poder anotar os próximos aqui. Claro que você pode voltar, pausar o seu vídeo para poder ver se você fez certinho lá então, tá? O próximo a gente tem o seguinte, é o número esse aqui, ó. O jeito simples de escrever, que o jeito popular, é a gente lê 2, 1. É assim que a gente lê normalmente. O jeito convencional, que a gente chama, seriam 2 inteiros, que está do lado esquerdo da vírgula, e 1, o quê? 1 tem uma casa decimal, 1 décimo.
Já o próximo número, eu tenho lá 0,285. Do jeito popular a gente pode ler lá como 0, vírgula 285. E o outro número, outra forma de escrever esse número, como que é? O 0 não tem nada na parte inteira, então a gente não fala. São 285, o que? Tem uns 3 casas decimais, então 285 milésimos, certo? Vou apagar aqui de novo para a gente poder fazer o próximo. Claro, lembrando, você pode voltar aí para poder anotar certinho o seu exercício, certo? Isso aí. E o último número é o 9,65, que é uma das maneiras que a gente pode falar. 9,65 ou 9 inteiros e 65, que é? São 2 casas decimais, centésimos, certo? E o último exercício de número 2, escreva a posição ocupada por cada algarismo do número, que número aqui que é ele, ó, bem grandão, 53.745.891 inteiros, vírgula 2 ou 2 décimos. Então, para cada algarismo a gente vai escrever a sua posição, tá? Nesse exercício, o 5, que é o primeiro, ele é a dezena de milhão. O 3, unidade de milhão. O 7 é o que? Centena de milhar. O 4 é o que? Dezena de milhar. O 5 é a unidade de milhar. O 8,
pôr para cá. O 8 é a centena. 9, a dezena. O 1, a unidade. E o 2, ele está na ordem dos décimos. Então, a sua posição está na casa dos décimos. Certo? Então é isso. Com esses exercícios a gente vê a maior parte do conteúdo que a gente viu durante esse bimestre. Recapitulem, vejam o seu material, vejam o seu livro, o seu fichário. Estudem bem. E qualquer dúvida é só me chamar aqui no Classroom. Certo, pessoal?